Tem alguma coisa muito estranha acontecendo dentro dos parques da América do Norte. Todos os anos, centenas de pessoas desaparecem nesses lugares, que são áreas enormes de natureza selvagem. Então, até que faz sentido algumas pessoas acabarem se perdendo por lá. Mas entre esses desaparecimentos anuais, sempre tem alguns que acontecem de uma forma muito bizarra. A pessoa some sem deixar vestígios e nunca mais é encontrada. Ou então, em algumas situações, a pessoa desaparece, uma grande busca é feita e nenhum vestígio ou sinal é encontrado. E depois, surpreendentemente, é encontrada a vários quilômetros de distância e em locais que muitas vezes é inacessível. E foi aí que o David Paulides, um ex-detetive, começou a investigar esses casos estranhos que ocorrem dentro dos parques nacionais. E tudo começou quando um guarda florestal procurou o David dizendo que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo nesses parques nacionais. E como ele era um ex-detetive, ele deveria investigar o que estava acontecendo. A partir daí, o David mergulhou de cabeça nas pesquisas e ele descobriu uma quantidade absurda de mistérios que tinham nesses casos. Ele percebeu várias semelhanças, padrões e coincidências que aconteciam, e isso fez com que ele se aprofundasse ainda mais nas investigações. Ele analisou milhares de casos estranhos e escreveu muitos livros sobre o assunto, e todos com o nome de Missing 411. E o mais assustador é que todas as histórias são muito esquisitas, e eu vou contar 5 delas para vocês. Mas antes de começar, se você gosta de casos criminais, terror e mistério, já aproveita para se inscrever no meu canal e também já ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que chegar por aqui. Dito isso, então vamos para os 5 casos. No fim de semana do Dia dos Pais de 1969, o pequeno Dennis Martin, de 6 anos, estava com o irmão, o pai e o avô nas montanhas Smoky. Esse local era um acampamento e já era tradição da família passar o Dia dos Pais por lá. Eles estavam muito animados e foram até um camping que eles já estavam muito acostumados a frequentar. Assim que eles chegaram, eles já montaram a barraca e naquela primeira noite aconteceu tudo bem. Na manhã seguinte, um campista que também estava na mesma região viu o Dennis e o seu irmão brincando juntos. Esse homem tinha filhos da mesma idade e ele perguntou para o pai do Dennis se poderia trazer as crianças para eles ficarem brincando. Ele não viu o menor problema e disse que poderia sim trazer as crianças e ainda ficarem à vontade por lá. Os pequenos começaram a brincar de esconde-esconde e apesar da grande brincadeira, o pai do Dennis ficava sempre de olho no filho, justamente porque ele tinha apenas 6 anos de idade. Mesmo mantendo uma certa distância, ele ficava de olho no filho para evitar que ele se perdesse. Em um momento, quando todas as crianças estavam escondidas, os pais dele chamaram para eles irem até o acampamento. Todas saíram do seu esconderijo, menos o Dennis. E como o pai dele estava olhando toda a brincadeira, ele sabia exatamente onde o filho dele estava. Ele estava escondido atrás de uma árvore muito específica. Ele chamou o filho, disse para ele sair de lá, mas ele não respondeu. Ele continuava chamando o filho enquanto caminhava na direção dele. Mas ao chegar no local, o Dennis não estava mais lá. O pai ficou tão apavorado que ele correu por cerca de 3 quilômetros na trilha dos Apalaches em busca do filho, mas ele não encontrava sinal nenhum dele. O resto da família também se espalhou e começou a procurar na região, até porque eles tinham certeza que ele não tinha ido muito longe. O pai do Dennis insistia o tempo inteiro que ele tinha visto o filho dele atrás da árvore. Ele não sabia onde o Dennis tinha ido, mas com toda a certeza ele estava escondido ali. A busca seguiu de uma forma muito intensa e foi uma das maiores do Parque Nacional. Cerca de 1.500 pessoas participaram das buscas, incluindo até mesmo soldados das Forças Especiais. Aproximadamente 150 quilômetros quadrados foram vasculhados, mas ninguém conseguia encontrar absolutamente nada. Não havia nenhum vestígio, não tinha cheiro do menino para os cães farejadores e não havia pegadas ou sinal de que o Dennis tivesse passado por qualquer local. Os investigadores se voltaram para o pai para tentar entender o que tinha acontecido, porque não fazia o menor sentido o que ele estava falando. Que um momento o menino estava escondido na árvore e de repente ele sumiu. O mistério permanece sem respostas. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o Dennis, mas ele nunca foi encontrado. Anos depois, o David, fazendo as suas pesquisas para o Missing 411, ele decidiu investigar as famílias que estavam próximas na região, e entre elas a família Kay.
Essa família Kay tinha perguntado para um guarda florestal aonde eles poderiam ir para ver ursos da região, e apesar de ser um acampamento, esses avistamentos eram muito comuns. Enquanto exploravam a região, uma das crianças ouviu um grito, ou aparentemente um grito. Toda a família se voltou para olhar na direção da onde estava vindo aquele barulho. Da onde eles estavam, era possível ver o lado da montanha, e apesar de ser uma floresta muito densa, existiam alguns espaços que eles conseguiam observar. E foi então que eles viram um urso correndo pela encosta com alguma coisa em seu ombro. Mas o mais estranho é que esse urso, de acordo com o pai, ele não se parecia com o animal. Apesar dele ter muitos pelos e também se mover com uma grande agilidade, ele parecia muito mais um humano. E além disso, eles disseram que aquilo que ele carregava no ombro parecia muito com uma criança. Essa história desse tal homem-urso foi falada para os investigadores que estavam procurando o Dennis naquela época. Mas eles não acreditaram nisso e descartaram a história, achando que a família estava fantasiando ou então querendo algum tipo de fama. E essa informação sequer foi colocada no relatório oficial. Só que com as pesquisas do Missing, essa história ganhou uma grande força, porque foi logo depois do desaparecimento do Dennis. Outro caso muito estranho aconteceu em 1952 com o pequeno Kate Parkins, de apenas 2 anos. Ele estava brincando com seus irmãos do lado de fora do rancho do seu avô em Hayter, em Oregon. Quando as crianças foram chamadas para almoçar, o Kate simplesmente não estava lá. Naquele primeiro momento, a família fez uma busca desesperada para tentar encontrar o menino, mas eles não conseguiam encontrar nenhuma pista. As autoridades foram chamadas e eles começaram uma busca muito grande para encontrar o Kate. Um menino de 2 anos não poderia ter ido muito longe, mas apesar disso, eles não conseguiam encontrar absolutamente nada. Algumas horas depois, cerca de 7 quilômetros de distância do rancho do avô, os agentes encontraram algumas pegadas que eram compatíveis com uma criança da idade do Kate. Eles começaram a seguir essas pegadas que se estendiam por quilômetros, até que chegou um momento que elas desapareceram. Só no dia seguinte, cerca de 20 quilômetros de distância do rancho do avô, que encontraram a criança. O mais estranho da história inteira é que o Kate tinha desaparecido com roupas que não eram adequadas. Naquela época, estava fazendo muito frio e as temperaturas chegavam abaixo de 0. Tinha muita neve no chão e ninguém conseguia acreditar que uma criança de 2 anos, totalmente despreparada, tinha passado uma noite do lado de fora da casa e ainda estar viva. Ele foi encontrado de bruços. O seu casaco e o seu chapéu estavam empilhados cuidadosamente ao lado dele e, apesar de ter alguns arranhões no rosto, ele estava intacto. E quando perguntaram o que tinha acontecido com ele, o Kate dizia que o gato tinha arranhado seu rosto. Ninguém conseguia entender aquela situação, e a única coisa que eles queriam era encontrar a criança bem, e foi exatamente isso que aconteceu. A situação era tão estranha que um aventureiro experiente chamado Les Strode decidiu fazer os mesmos caminhos que o Kate. Ele percorreu os exatos 20 quilômetros, utilizando o mesmo tempo que seria mais ou menos 20 horas, e ele não conseguiu. Ele ainda disse que era praticamente impossível uma criança de 2 anos ter feito isso sozinha e ainda ter sido encontrada ilesa. Anos depois, já adulto, o Kate foi entrevistado para dizer o que tinha acontecido naquela noite. Ele disse que não se lembrava de nada e não faz a menor ideia do que aconteceu. Outro caso é o do Charles McCullagh, um fotógrafo amador de 19 anos que em 1973 estava fazendo uma viagem pela costa oeste dos Estados Unidos. Ele já tinha visitado vários parques nacionais para conseguir registrar as suas paisagens. Em janeiro de 1974, ele estava em Oregon e planejava fotografar o Crater Lake. Como seu carro não tinha condições de fazer o percurso, ele pediu para um amigo levá-lo até lá. Durante o percurso, o Charles ainda brincou com seu amigo, dizendo que se ele não desse notícias em alguns dias, era para ele chamar a polícia e fazer um boletim de desaparecimento. E o que era só uma brincadeira se transformou em realidade. O Charles não apareceu e o amigo foi até a delegacia para fazer um boletim. Uma busca intensa foi organizada e eles passaram na região do Crater Lake para conseguir encontrar o Charles com vida. Só tinha um grande problema: não havia nenhum sinal do Charles. O pai dele chegou a ir até lá e passou vários meses tentando encontrar o filho, mas também nunca encontrou nenhum sinal.
Até que um ano depois, um casal de mochileiro tinha se perdido na região e eles encontraram uma mochila abandonada. Eles encontraram ela em um local muito afastado da trilha e ainda dentro da mochila havia uma chave de um carro muito incomum que facilmente foi identificada como a chave do carro do Charles. Os investigadores foram até o local que a mochila foi encontrada para fazer algumas investigações e ver se tinha algum sinal do Charles. E foi aí que, a cerca de 20 quilômetros da trilha oficial, eles encontraram os restos dele. A sua calça estava desabotoada e encostada no tronco como se ele tivesse sentado ali. O Charles não usava sapatos naquele momento, estava apenas com meias, e dentro delas foram encontrados os ossos do pé dele. Não havia jaqueta no lugar e também não existia uma parte superior. Durante as buscas, cerca de 4 metros dali, foi encontrado um pedaço do seu crânio e esse foi o último vestígio encontrado. No final das contas, a causa da morte foi determinada como morte natural, mas a família não aceitou aquela conclusão, especialmente porque ele estava sem as jaquetas, as botas e também o seu equipamento fotográfico não estava lá. Mas o detalhe principal para eles não acreditarem nisso é o pedaço do crânio que foi encontrado a 4 metros dali. O que muitas pessoas não entenderam nesse caso é que na época que ele desapareceu, havia 2 metros de neve acumulados no chão. Então, para eles não fazia o menor sentido o Charles conseguir se deslocar 20 quilômetros, sendo que tinha essa quantidade de neve, ainda mais levando em consideração que ele não era um experiente. Na realidade, o amigo que deixou ele lá disse que o Charles não estava preparado para esse desafio em um lugar tão hostil. No final, o caso foi encerrado como ele tendo desaparecido e morrido por causas naturais. Já o próximo caso é muito diferente. O Bart Schleyer era um aventureiro renomado e caçador experiente. Ele já tinha passado vários meses nas florestas da Sibéria e era conhecido como um rastreador excepcional. O Bart era resistente, competente e dominava muito essa questão da natureza. Em setembro de 2004, ele reservou um hidroavião para ser levado a 281 quilômetros ao norte, no território de Yukon, no Canadá. Ele planejava caçar alces sozinho por 3 semanas. O Bart estava muito bem equipado e também preparado quando foi deixado lá. Ele ainda comentou com o piloto para voltar depois de 3 semanas para buscá-lo. O avião saiu e, conforme o combinado, depois de 3 semanas voltou, mas o Bart não estava lá. O piloto já sabia das habilidades dele e, inicialmente, ele não ficou preocupado. Ele decidiu ir até o acampamento que naquele momento parecia ativo, como se o Bart realmente estivesse vivendo ali. Perto do acampamento foi encontrada uma bolsa de suprimentos e, ao lado de uma árvore, um arco e flechas, o que indicava que o Bart teria ficado sentado ali esperando os alces. Mas o Bart não estava presente naquele momento. O piloto decidiu olhar melhor aquela situação e ele percebeu que tinham dentes caídos e também fragmentos de ossos. A hipótese inicial da investigação é que algum predador muito grande teria atacado e devorado Bart. Muitas pessoas que conheciam o Bart não acreditavam que ele poderia ser atacado de surpresa por algum animal. Ele era muito experiente e sempre estava um passo à frente. Mas não era só isso. A cena toda era muito estranha. Naquele lugar que foi encontrado os dentes e os ossos, não havia nenhum sinal de luta. Não havia marcas na terra e nenhum sinal de que um animal feroz esteve por ali. Além disso, a comida do acampamento estava exposta e se um predador tivesse passado por ali, provavelmente ele ia mexer na comida. Mas mesmo assim, o caso foi arquivado como um ataque de um predador, mas muita gente não acredita nisso pelas circunstâncias que ele foi encontrado. E vamos ao último caso, e esse também é muito bizarro. Em fevereiro de 2002, o Christopher Tompkins trabalhava como topógrafo e fazia parte de uma equipe de 4 homens no condado de Harris, na Geórgia. Eles caminhavam ao longo de uma estrada, basicamente medindo e também mapeando as características físicas do local. Os homens andavam espaçados cerca de 15 metros um do outro e o Chris era o último da fila. E o terceiro homem disse que sempre olhava para trás para verificar se estava tudo bem. Em um certo momento ele virou para trás, viu o Chris, ele se voltou novamente e continuou andando. Mas bastou poucos minutos depois para que ele virasse e o Chris não estava mais lá. Todos eles pararam e começaram a voltar pelo caminho que eles estavam andando para ver se o Chris estava bem, se ele não tinha sofrido algum
algum acidente. Em pouco tempo, eles encontraram moedas caídas no chão e também algumas ferramentas que eles carregavam dentro dos bolsos. Logo depois, eles encontraram a bota do Chris preso a um arame farpado que percorria ao longo da estrada. Mas além disso, nada mais foi encontrado. E isso deixava aquela equipe de topografia muito assustada, principalmente aquele terceiro homem. Ele dizia que em 1 minuto o Chris estava ali e quando ele olhou novamente, ele não estava mais. Não havia nenhuma explicação para aquele desaparecimento. Os 3 não ouviram gritos, barulhos ou qualquer sinal que indicasse que alguma coisa ruim tivesse acontecido. A polícia entrou no caso, foi feita uma investigação muito extensa e nada era encontrado. Então, os agentes concluíram que ele simplesmente desapareceu. 9 meses depois, outra bota do Chris foi encontrada perto de um pântano. Ela estava a cerca de 900 metros da onde a primeira foi encontrada, mas ela não trouxe nenhuma resposta do que aconteceu. As pessoas começaram a se questionar naquele monte de moedas e também nas ferramentas que foram encontradas no chão. Como essas coisas ficavam dentro do bolso dele, muitas pessoas passaram a acreditar que ele teria sido virado de ponta cabeça e por isso essas coisas caíram. Mas isso é só uma especulação, de acordo com o relato dos homens que estavam com ele, que aquelas coisas ficavam dentro dos bolsos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu e o que deixa ainda tudo mais estranho é aquela bota que foi encontrada no arame farpado e depois a outra encontrada a 900 metros dali. Será que foi um animal que pegou o Chris? Mas por que ele não pediria socorro? Todos esses casos são muito estranhos porque tem muitas perguntas e pouquíssimas respostas. Essas são apenas 5 histórias de tantas outras que também foram registradas de uma maneira muito esquisita. Muitas pessoas acreditam que esses desaparecimentos sem explicação estão ligados a fenômenos sobrenaturais ou até mesmo criaturas que a gente ainda não conhece e que estão escondidas na floresta. Mas eu quero saber no que você acredita. Depois de tudo isso que eu te contei, tantas coisas estranhas, você acha que é apenas uma coincidência e esses desaparecimentos eles fazem sentido? Ou então realmente tem alguma coisa muito esquisita? Conta aqui nos comentários pra mim que eu quero saber a sua opinião. E se você chegou até aqui, já aproveita para deixar um like nesse vídeo se você gostou e não esquece de se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo!